por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Aleluia. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Graça e paz. Glórias damos ao Senhor, porque a fidelidade dele nos constrange. Por saber que, sendo quem sou, o Senhor me amou. Ele não me deixou do jeito que eu estava, mas Ele me amou como eu estava. E Ele fez um rebuliço dentro de mim. E como? Como eu posso? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia. E eu estou passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor para a tua alma, para a tua vida, para estarmos meditando, entendendo que ela verdadeiramente ela faz efeito na vida de todos que deixam que ela entre e modifique toda a nossa estrutura, porque como a palavra de Deus é vida, ela entra em nós e ressuscita a nossa alma para o reino de Deus. E essa passagem eu quero deixar, essa porção, está lá no livro de Daniel. Também um texto que tem queimado muito meu coração. Um texto que tem falado profundamente comigo. E eu quero compartilhar Daniel 1, capítulo 1. E nós estaremos meditando em alguns versículos da palavra do Senhor. Então, vamos meditar na palavra. Daniel 1, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor, lhe entregou nas mãos Joaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres,
jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência, versados nos caminhos e que fossem competentes para assistirem ao palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a porção diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia, e assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais se apresentariam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Hananias, o de Cedraque, Misael, o de Meseque, e Azarias, o de Abidnego. Até aqui. Esse texto me chamou tanta atenção quando eu li, e eu já havia lido algumas vezes, e o Senhor falou profundamente no meu coração, porque o próprio Deus havia entregue a nação de Jerusalém, Judá, o seu rei, os utensílios da casa do Senhor, simplesmente porque o povo estava em desobediência. O povo estava praticando idolatria, trocou o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para seguir outros deuses. E Deus passou a anunciar esse cativeiro, no qual agora eles estavam passando, há muito, com outros e outros profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Então Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E a palavra tem um dos textos lá no livro de Ezequiel que fala que de madrugada, dia após dia, Deus usava os seus servos, os seus profetas, para anunciar que este povo que agora está no cativeiro ia passar por isso. E eles não acreditavam, mas chegou esse dia. Então agora aqui Nabucodonosor, o rei da Babilônia, recebeu de Deus essa vitória. Deus permitiu e usou uma nação pagã para disciplinar o seu povo. E o que me chama a atenção nesse texto são algumas coisas que eu trouxe para a minha vida. E vendo os dias de hoje, como é que a desobediência traz tanta destruição para uma nação, para um povo que carrega o nome de Deus e serve de alerta para as nossas vidas. Porque assim como Deus agiu nesta nação rebelde, com coração obstinado, duro, Ele é o mesmo Deus desses tempos que estamos presentes. Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Agora esse povo estava vendo e sentindo na pele o que era ir para o cativeiro, porque eles não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus. E nós,
hoje, pare para pensar, nós como terra seca, quantas vezes Deus tem falado ao nosso coração acerca das situações difíceis que vamos atravessar, que estamos atravessando, por simplesmente decidirmos viver fora da vontade de Deus. Mas é interessante que aqui o rei pede ao chefe dos eunucos que lhe tragam jovens da nata da sociedade, jovens da realeza, jovens que estavam vivendo a nobreza daquele lugar. Pare para pensar. Coloque agora Nabucodonosor como nossos inimigos nesses dias, porque temos um adversário e o adversário nunca será pessoas. O adversário é as trevas. O nosso adversário é Satanás e seus demônios. Coloque isso na mente. Agora traga para o texto. Satanás, ele não quer qualquer um. Ele quer os melhores. E aonde ele encontra os melhores? Aqueles que carregam o nome de Deus. Preste atenção. Ele faz uma seleção exclusiva para atender à mesa do rei, para serem os seus que estariam conduzindo situações dentro do palácio. Tinha que ser jovens, nobres da realeza, cultos, sábios, inteligentes. Não é qualquer um que Satanás quer. Você acha que ele é bobo? Que ele vai dizer não? Não, ele quer o povo de Deus. Ele quer aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Pega esse código. Ele não quer qualquer um, ele quer você. Se você está vivendo fora do centro da vontade de Deus, é esse que ele quer. É você que ele quer. E a gente observa que Daniel, ele tinha o temor de Deus no seu coração. E Daniel, o livro de Daniel é tão poderoso e traz tantas revelações para as nossas vidas. E ele é considerado um livro apocalíptico, porque ele fala das coisas futuras que iam acontecer. Mas o que eu quero me atentar aqui é que Daniel vivia numa nação que era corrompida. Era um jovem que estava com aproximadamente 15 anos. Ele e os seus amigos. Mas o foco dessa reflexão é o próprio Daniel. Daniel vivia numa nação corrompida. Daniel ouvia, eu creio, os profetas anunciando a destruição. Daniel conhecia quem era Deus. E a gente entende mais lá na frente por que eu estou te dizendo isso. Acontece que havia agora uma ordem para separar esses jovens para atender à mesa do rei. Esses jovens não podiam ser qualquer um. Então Satanás, ele não quer qualquer um, ele quer você. Ele quer a mim. Que uma vez tomei uma posição e aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É nessas pessoas que Satanás está de olho. Ao nosso derredor para tragar e nos destruir. Então esses jovens são separados
E há uma primeira questão aqui que eu quero que você entenda. Daniel era um jovem que tinha Deus como seu Senhor. E agora ele estava no exílio, no cativeiro, porque uma nação estava vivendo em pecado e ele estava inserido nesta nação. Mas Deus é injusto? De jeito nenhum. Mas por que Daniel foi para lá? Porque, infelizmente, uma nação, quando não se posiciona, quando não se submete à vontade de Deus, inocentes pagam também o preço. E havia um propósito muito maior. E a gente entende quando a gente lê todo o livro de Daniel. E eu pensando aqui, como pode um jovem tomar uma posição tão poderosa diante de uma situação tão difícil? Aí a gente observa que agora o rei avisa ao chefe dos eunucos, dá o do melhor, eu quero que eles comam o melhor. O que vem para minha mesa eu quero que eles comam. Por 3 anos eles seriam alimentados com as iguarias, com as comidas reais. Daniel não podia fazer nada, ele estava no cativeiro. Mas Daniel conhecia o Deus de Israel. Pare agora e analise isso também. Nós, como templo do Espírito Santo de Deus, somos templo, morada do Altíssimo. O nosso corpo precisa ser puro, limpo, santo, porque Deus não habita em lugares impuros. Mas olha só o que o adversário, como nesse texto era Nabucodonosor, mas olhe nos nossos dias, o que Satanás tenta fazer é sujar o templo do Espírito Santo, porque nesta época em que Daniel estava vivendo, as iguarias da mesa do rei eram alimentos consagrados a demônios. E Daniel sabia disso. Era comida impura, mas ele era templo do Espírito Santo. Sim, mas o Espírito Santo já existia? Claro que sim. E aqueles que temiam a Deus já desfrutavam desse auxílio do nosso amigo Espírito Santo. E observem que não é diferente nos nossos dias. Satanás hoje ele contamina o nosso corpo, o templo que era para ser do Senhor, com drogas, álcool, prostituição, fornicação, adultério. Quantas pessoas estão com seus corpos contaminados por demônios? Porque se sujeitaram, porque praticam e praticaram toda a torpeza sexual, contaminando aquilo que era para ser puro e santo ao Senhor. Aqui Daniel é submetido a comer as iguarias da mesa do rei. Ele não tem outro caminho aqui em Daniel, até que, por temer, por conhecer, observamos mais na frente a atitude de Daniel.
Mas eu chego já já lá. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não te fez para ser sabonete de rodoviária. Deus não te fez para andar de mão em mão. Deus não te fez para que você vivesse uma vida de promiscuidade. Deus te formou para que você fosse morada dele, templo dele, puro, santo e agradável ao Senhor. Hoje, os absurdos são mais absurdos a cada dia que passa. Hoje o adultério está em todo vapor, a prostituição, tantas coisas que não vale falar aqui para que esse vídeo não seja banido. Mas eu quero que você entenda que Satanás ele usa todos os mecanismos para apagar, destruir a sua identidade em Cristo, para corromper o seu caráter, a sua índole eterna, santa, pura. E muitos de nós temos comido desse banquete. E por isso temos pagado um alto preço, trazendo através desses atos demônios para o nosso corpo, quando na verdade deveria habitar somente o Senhor. Deus não habita em lugares imundos. E conseguimos perceber que o mesmo mecanismo usado aqui para corromper o caráter, para corromper a natureza de Deus, é a mesma usada nos dias de hoje. E aqui, outra posição colocada pelo rei é a mudança de nome. Preste atenção. Os melhores contaminar o templo, destruir a identidade, porque eles tiveram seus nomes trocados por nome de deuses da Babilônia. Ou seja, eles arrancaram a identidade, ou pelo menos tentaram, e agora não seria mais chamado Daniel, mas sim Beltesazar, um dos deuses da Babilônia. Satanás ele quer destruir a identidade que Deus projetou para a tua e para a minha vida. Ele não se contenta apenas em fazer uma coisa e esperar o resultado, não. Ele vai fazendo uma sequência de ações para destruir toda a natureza de Deus. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E Ele quer pegar essa imagem, Ele pega essa imagem e destrói o caráter, a identidade e a paternidade do Senhor em nossas vidas. E a gente observa que essas pontuações, essas colocações, os melhores, o banquete, vamos contaminar o templo, vamos mudar o nome. Tinha coisas que era impossível Daniel dizer não, comigo não.
tudo bem, eu estou aqui no cativeiro, mas não vou mudar meu nome, não vou responder por este nome. Não, ele não podia fazer isso. Ele estava no cativeiro, fato, por causa de uma nação idólatra. Mas a posição que Daniel toma, a gente vai observar no versículo de número 8 do capítulo 1, uma coisa assim que me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olhe só, Daniel agora se vê nesta condição de cativeiro, de escravo, com regalias sim. Agora eu fico pensando, um jovem cativo em uma nação idólatra, mas tinha o privilégio de desfrutar do banquete do rei. Que maravilha! Imagine você. Agora você tem o privilégio de desfrutar do melhor do palácio do rei. Problema algum? Nenhum. Para os nossos olhos carnais. Mas Daniel, ele tinha discernimento espiritual. Eu sou templo, não vou me contaminar. E ele fez essa escolha firmemente. E observe uma coisa, e o que me chamou a atenção foi isso. A gente pergunta muitas vezes, como conhecer a vontade de Deus? Como fazer a vontade de Deus? Eu não sei. Aí a gente vai para a Bíblia e diz, o Senhor gosta, o Senhor condena isso, o Senhor aprova isso, o Senhor está pedindo isso. Só que tem uma questão nesse texto que me deixou muito pensativa e refletindo, que Deus, ele não pediu nada para Daniel, nem para nenhum dos seus amigos. Deus, ele não pediu nada para Daniel. Daniel posicionou-se. Daniel fez uma escolha, ainda que ele não sabia o resultado, como seria esse posicionamento. Como assim? Vocês estão aqui cativos, vocês não têm opção, vocês não têm escolha. Não é bem assim. Daniel decidiu no seu coração não contaminar o seu corpo com comidas consagradas a demônios, com comidas consideradas impuras pelo seu Deus, o Deus de Israel. Daniel posicionou-se e isso atraiu a atenção do Deus vivo. Sabe o que eu imagino? De verdade, a gente tem liberdade em Deus para pensar. Eu imagino que Deus está no céu, delegando aos seus anjos, né? Eu imagino que Deus ou então estava no teu trono, olhando toda aquela situação e com o seu coração entristecido porque o povo não deu ouvido a todas as vezes que os profetas anunciaram este momento. Eu imagino Deus pensativo, olhando a nação que carregava o seu nome, agora cativos,
por não darem crédito, por não confiarem, por não amarem o Senhor. E Deus está lá do seu trono com esse pensamento. Eu penso assim. Mas quando ele olha para a terra, que ele vê Daniel decidindo não se contaminar com as iguarias do rei. Aleluia. Eu imagino que Deus fez assim. Peraí, o que é isso? O que esse jovem está fazendo? Daniel atraiu a atenção de Deus. Deus não pediu nada para ele. Mas Daniel posicionou-se firmemente em uma questão que ele não estava sob o controle dele. Não era uma escolha que chegaram e disseram, ó, você pode chegar, comer esse ou esse. Não. O rei mandou. O chefe dos eunucos fazer exatamente assim. Eles vão comer e beber do que vierem para minha mesa. Mas, pelo posicionamento de Daniel, ele conseguiu atrair a atenção de Deus. E eu creio, arrancou sorrisos do Senhor. Olha o que é que o texto seguinte fala. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. O que o texto seguinte fala? O 9, o versículo 9. Ora, Deus, aleluia, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus entrou na história. Deus foi surpreendido. Deus foi atraído pelo posicionamento de Daniel. Aleluia. Aleluia. Eu me encantei com esse texto. Eu disse, meu Deus, o Senhor não pediu nada para Daniel. Imagine um momento, um jovem, diante desse cativeiro, sem entender ainda muita coisa. Mas eu imagino que Daniel pensou consigo, não vou me contaminar, eu posso até estar aqui, mas o meu corpo não vai entrar nada que desagrade o meu Deus. E por isso, a atenção de Deus foi atraída para a vida de Daniel. E a palavra diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Ele conseguiu o favor de Deus. Deus disse, é isso que você quer? É isso que eu vou te dar. Um momento difícil na vida de Daniel que ele estava atravessando, mas ele não pensa duas vezes e se posiciona. Eu estou aqui, mas eu não vou contaminar aquilo que é santo e o meu corpo é santo para o Senhor. Louvado seja Deus por tua palavra, Pai. E a gente observa que Daniel recebeu da parte de Deus o favor.
E os eunucos fala que tinha medo, porque se o rei soubesse, Daniel diz, dá apenas 10 dias. Eu te peço apenas 10 dias. Entregue para nós, nas nossas refeições, legumes e água. Só isso. E em 10 dias, se você vier até nós e nos analisarmos, vai ver como está a nossa aparência e comparar com os outros que vão comer das iguarias do rei. E os eunucos assim o faz. Durante 10 dias, eles são alimentados exatamente dessa forma. Daniel e seus amigos. Daniel foi um dos influencers aqui, que é bom quando você anda com pessoas que temem a Deus. É maravilhoso quando você anda com pessoas que amam a Deus e te arrastam para fazer a vontade de Deus. Escolha pessoas que andem com Deus, isso é um código. Não queira jamais andar com pessoas que não amam o Senhor. A essas você vai pregar, mas escolha um grupo para que amem e andem com o Senhor e te impulsionem a fazer a vontade de Deus. A posição de Daniel arrancou o favor de Deus e sorriso dos lábios do Senhor. E a palavra diz que assim é feito, e depois de 10 dias eles são olhados, observados, e o eunuco percebe que eles estão melhores do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. Estão viçosos, estão melhores, mais bonitos, mais saudáveis. Aleluia, aleluia. Daniel poderia fazer alguma coisa contra a mudança do seu nome? Não. Não estava na sua ossada isso. Não estava na sua responsabilidade isso. Ele ia ter que responder da forma que era ali chamado. Mas ele se posiciona de tal forma que ele consegue o favor de Deus. Ele consegue a misericórdia do Senhor. E quando nós vamos mais na frente lá no texto, no capítulo, deixa eu dar uma olhada, no capítulo de número, aleluia, no capítulo de número 20, diz assim: em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que outros magos encantadores. Daniel, ele recebeu 10 vezes mais sabedoria, inteligência, visões e sonhos. Lembra lá atrás, ele pediu 10 dias, comendo apenas legumes e água. E a gente observa que 10 vezes mais ela entregue a Daniel. Os seus amigos, os jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência, sonho, todas as visões, 10 vezes mais. Deus não pediu nada para Daniel. É muito confortável quando nós nos vemos em uma situação de aperto e nós dizemos assim, mas eu não tenho o que fazer. Já estou aqui mesmo.
Foi Deus que quis assim. Então aí, deixa a vida me levar. Com Daniel, não. E olhe, na palavra do Senhor, quando o anjo apresenta para Daniel para entregar a ele revelações das coisas futuras que iam acontecer, preste atenção. O anjo diz ao Senhor, o anjo Gabriel diz a Daniel, Daniel, você é muito amado do Senhor. Eu não vejo, pode até ter, mas eu não vejo em toda a Bíblia uma declaração de amor desse porte da parte de Deus para um profeta, para um jovem. Daniel adquiriu o favor de Deus e Deus o amou muito mais pelas escolhas que Daniel fez na sua caminhada enquanto estava no cativeiro. E eu te convido a você ler o livro de Daniel e arrancar códigos e verdades para a tua vida e aplicar na tua vida, porque não basta saber. É maravilhoso não amar a palavra de Deus, é não amar o próprio Deus. E é maravilhoso quando nos deleitamos e nós aprendemos como viver no mundo pecaminoso sem se contaminar. E é o que Daniel revela aqui na palavra. Daniel preferiu, sem Deus lhe pedir nada, não se contaminar. O que é que você tem feito que tem contaminado o templo que é do Senhor? Seu corpo é templo do Senhor. O seu corpo é morada do Altíssimo. O que você tem feito para arrancar sorriso da parte de Deus? Deus tem revelado na palavra dele o próprio caráter dele, a santidade dele, como ele quer que vivamos e seguimos na direção do céu. Mas o que você tem feito para isso? Ou você tem se deixado levar, seduzir? Já que está tudo desse jeito, fazer o quê? Que mal tem? Muita coisa. Porque tudo que Satanás quer é te desconfigurar, é resetar tudo aquilo que o céu colocou em você, para que você não saiba quem é Deus, para que você não saiba qual a sua identidade e para que você não saiba quem Deus é para a sua vida. Daniel sabia quem ele era. Daniel sabia quem era Deus. E Daniel se posicionou para ser Kadosh. Sabe o que significa Kadosh, não sabe? Santo, separado. Precisamos aprender através da palavra de Deus e aplicar esta verdade para as nossas vidas. Ah, mas Deus não me pediu isso. Ah, mas Deus não falou nada sobre isso. O que tem? Sério? Você acha que Deus vai aceitar as suas desculpas? Preste atenção. Deus não negocia a santidade.
Deus não negocia pureza. Deus não negocia obediência. Deus, ele não negocia as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. Ele não negocia. Nós é que queremos dar muitas vezes um jeitinho. Deus é santo, puro e justo. Ele te ama, fato. E você? Ama a Deus? Está disposto a dizer não para as iguarias desse mundo, para atrair a atenção de Deus para a sua vida? Você está disposto a abrir mão de uma posição favorável aos olhos humanos, carnais, mas contrária à vontade de Deus? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, que o Senhor tenha liberdade e que nós venhamos conhecer quem é Deus e saber que Ele não vai negociar nem aceitar desculpas. Vivemos hoje numa terra tenebrosa, com todo tipo de torpeza, com todo tipo de banquetes imundos, com todo tipo de ofertas vindas do próprio inferno, entregues pelo próprio Satanás. E aí, vai se banquetear? Ou vai atrair o coração do Pai para você? Uma escolha. A falta de posicionamento hoje tem levado muitos para o inferno. Tem entristecido muito o coração de Deus. Deus não vai tomar ninguém por inocente. Então, posicione, abra mão, porque a eternidade é logo ali. E Deus está olhando para você e esperando de você. O que você vai fazer na próxima oportunidade que tiver que fazer escolhas? Essa palavra trouxe confronto, desconforto e me deixou muito pensativa. Eu espero que você também seja incomodado como eu fui nessa atitude de Daniel. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo, nosso amigo, segure em nossas mãos para sabermos escolher aquilo que agrada o coração de Deus. Em nome de Jesus, até aqui o Senhor me entregou essa palavra. É maravilhoso saber que Deus nos ama e está nos ensinando todos os dias um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Se essa palavra trouxe efeito para você, compartilhe, dá o seu like, para que outros possam também receber esse conteúdo. Em nome de Jesus, muito obrigada e até o próximo vídeo, se o meu Pai permitir. Até lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Te agradeço, meu Senhor, aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.